Design, antes de mais nada, é a função, né? Uhum. É você conseguir aliar a estética, no nosso caso, desenhamos móveis, ergonomia com função. E eu sempre falo que um bom designer, ele precisa estar com o radar ligado. Então, tudo para nós serve de inspiração. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Arc Coffee aqui no canal ArcCert TV. Hoje estou recebendo um convidado muito especial, mais um da Mula Preta. Tá aqui André Gurgel, obrigado por participar do papo do Arc Coffee. É um prazer receber você aqui, cara. Pô, Guto, o prazer é todo meu. Estar conversando aqui com você, falar um pouco sobre a trajetória da Mula Preta. Vamos lá. É isso aí. Ó, já começando direto, já vamos entrar logo no assunto do design. Eu queria saber de você qual que é o teu pensamento com relação a design. O que é design para você? Quando falam a palavra design, o que vem na tua cabeça essa palavra? O que te traz? Eu acho que design, antes de mais nada, é a função, né? Uhum. É você conseguir aliar a estética, no nosso caso, desenhamos móveis, ergonomia com função. Muitas vezes o design bem-sucedido, o desenho bem-sucedido, é aquele que você até esquece que o design está por trás daquilo ali. Uhum. A peça te conta uma história própria, né? Então, é meio que tá embutido na história daquela peça uma coisa maior. Principalmente, o design é a função. Tá muito bem definido o que é aquele objeto, aquele produto. Legal. E assim, por exemplo, falando já que o design para você é a função explícita do objeto, da coisa, da onde que vem a tua inspiração para criar esses objetos que a gente vê tanto no Mula Preta quanto que você às vezes põe de exemplo no seu Instagram, que a gente vê, da onde que vem todas essas suas ideias para você compilar tudo e transformar isso num desenho, numa peça, ou até mesmo na própria função, né? Que é o final. Sem dúvida. Eu tenho duas vertentes, eu diria, né? E na Mula Preta a gente transmite e transborda muito da personalidade minha e de Felipe. Nós somos brincalhões, então a irreverência ela está muito presente. E eu sempre falo que um bom designer, ele precisa estar com o radar ligado. Então, tudo para nós serve de inspiração. E precisa ser explorado, o mundo precisa ser muito bem explorado por nós, né? Então, a gente viaja muito, agora não, pandemia não é possível, mas a gente viaja muito, a gente lê muito. Então, o link neural criativo, ele busca informações de lugares que a gente nem espera, né? Então, quando tem duas pessoas que pensam de uma forma meio parecida, fora um pouco da caixa, que é o meu caso de Felipe, a gente tem um resultados bem satisfatórios nessa esfera, né? Então, assim, vem de uma paisagem, vem de um artista que a gente viu que se espelha, vem de uma fruta, vem de tudo, né? Então, traduzir esse sentimento e o que a gente vê para uma peça é que faz toda a diferença. De certa forma está embutido na gente o que é legal para mostrar, como é que aquela peça é traduzida daquela forma e por que aquele detalhe teria que estar ali. Tem coisa que a gente não sabe explicar, né? Sim. Então, se fala de Mula Preta, tem isso. Eu também tenho outra empresa de IoT, então o desenho lá já é um pouco mais formal, é devices, né, de hardware. Uhum. Aí já existe uma formalidade de linhas que a função ela é muito mais amplificada aí, é o uso daquele objeto em si. Mas quando você brinca um pouco com a irreverência, com uma personalidade muito forte, aí você tem uma linha tênue entre arte e design e função, aí fica uma gray area, né? Um negócio meio um limbo ali, que ninguém sabe dizer muito bem o que é. E você acha que esse limbo é a peça, talvez? Você acha que é ali que a peça mora? Ou você acha que tem uma tendência de um lado para o outro, dependendo de onde você quer chegar?
aí é interessante que até cronologicamente a gente explorou muito no início essa coisa do conceito, que aí ela fica, o conceito da marca fica muito nessa linha tênue aí. Peças mais icônicas, colecionáveis, né? Que tem uma identidade muito própria, personalidade no storytelling da peça, quando a gente fala sobre ela, ela tem um peso maior, né? Então, eu diria que no início, até para prospecção de nome, a gente precisa explorar muito o conceito, né? O que a gente pensa, qual é a nossa cabeça. Com o passar do tempo, o portfólio ele precisa ter um equilíbrio. Então, no caso da Mula Preta, a gente tem que ter um equilíbrio aí entre conceito e peças comerciais. Então, nem tudo está nessa zona. Diria que uma grande parte sim, que é o que conta bem a história do estúdio. Entendi. E agora, indo para mais ou menos essa mesma ideia, só que a tua versão não só de design, mas pessoal, como que você acha que esses designs que a Mula Preta, por exemplo, faz com você, com o Felipe, pode impactar a vida das pessoas? Principalmente numa época dessa, de pandemia que a gente está vivendo, que as pessoas começaram a prestar mais atenção para dentro de casa, ao invés de entrar, simplesmente viver dentro de casa e sair para trabalhar e voltar, as pessoas começaram a ter home office, ou seja, começaram a perceber mais o que estava ao seu redor. Você acha que isso foi benéfico para o design ou, ao mesmo tempo, popularizou de uma forma muito rápida, o que nem sempre é tão bom para certos temas? Eu acredito que de tantas áreas que teve um impacto negativo, a gente do início ficou sem entender, mas o mobiliário e alguns setores ali adjacentes, eles foi positivo, não sofreu tanto, exatamente pelo que você está dizendo, é a demanda reprimida, está todo mundo em casa, não vai mais a restaurante, não pode, sim. Então fica ali imerso no universo dentro de casa e começa a ver uma parede que tem que mudar, um móvel, um sofá que está acontecido que não tem que ser outra coisa, e com o passar do tempo você passa a entender que a história de cada uma dessas peças é fundamental para que você construa até uma identificação com a sua personalidade, né? Então, perfeito. Quando você se identifica com alguém ou com alguma coisa, por isso que é tão importante que você seja honesto com o seu desenho, no nosso caso, né? Com quem cria, tem que ser muito honesto com a sua vontade, né? Que essa tradução disso aí, ela é muito clara para quem compra. Ela se identifica com a sua linguagem, com a sua história, com a história da peça. E isso é fundamental para que a gente tenha mais pessoas gostando da marca, querendo ter dentro de casa, porque sabe que aquilo ali, uma poltrona que foi inspirada nas dunas, tem uma poltrona que então se sente melhor dentro de casa porque tem uma peça que fala isso, tem uma que fala aquilo, e aí você cria um mini universo ali seu. Legal. E tem uma coisa muito importante também, que eu sempre ouço as pessoas falarem, que é o seguinte: design, querendo ou não, é uma linha de arte, certo? Toca o sentimento das pessoas, como você mesmo falou agora. É uma peça que você pode olhar, nem mesmo saber o porquê que você gostou dela, mas aquilo te atraiu, e a pessoa vai lá e compra ela. Por que muitas vezes, muito aluno, principalmente, une o design como algo caríssimo? Na hora. Falou em design, uma poltrona, essa poltrona tem um design diferente. Com certeza custa uma fortuna, porque ela é diferente, é do artista fulano de tal e tudo mais. Por que você acha que, com o passar do tempo, o design acabou virando sinônimo de coisa cara, coisa que não é, coisa que não necessariamente precisa ser? Não necessariamente. Uma coisa tem que ficar bem clara: tudo que foi desenhado um dia tem desenho, tem design. É isso. Tem indústrias que exploram mais design hoje em dia, que está valorizando muito isso, que aí você fala de quem assinou a peça, né? Quem assina aquele design assinado por não sei quem. Então seria um estudo que ninguém conhece, enfim. E criou-se realmente essa ideia de que é mais caro. Algumas vezes isso acontece, porque acaba que o designer, ele explora um pouco mais materiais e tenta ir além da fronteira do que é normal para uma indústria, por exemplo.
Sim. Então, a gente, por exemplo, na nossa coleção nova que lançou a loja, quando a gente lançou na loja ano passado, algumas peças a gente teve que usinar com um CNC diferente, de automotiva, de 5 eixos especiais e tal. Sim. Isso custa um pouco mais elevado para chegar naquela peça especificamente. Mas isso não é uma condição sine qua non, não precisa ser o design assinado, isso é caro. Ficou assim porque tem um valor agregado, tem um personagem a mais envolvido, aí tem materiais mais sofisticados, se explora a mídia nesse sentido, mas não é necessariamente assim. Você tem exemplos, por exemplo, Philip Stark, que é um cara que tem peças caras, mas ele quer democratizar o design assinado. Então ele tem peças de plástico que são distribuídas no mundo todo. A gente tem uma escala muito menor e a indústria brasileira ela tem uma certa deficiência nesse sentido de maquinário e está se evoluindo muito. A gente vê uma melhoria muito grande nesse sentido. Mas o fato de ser muita coisa manual faz com que o preço seja um pouco maior. Então, acaba que isso acontece em determinados momentos. Aí, quando você tem uma produção em escala menor, que dá mais ênfase ao desenho e a produção manual, você fica com um preço mais alto. O que a gente está tentando fazer, e muitos outros também, é aumentar o grau de desenho conceitual para a industrialização, porque você diminui o custo. Então, hoje você tem peças assinadas, né, e com custo mais baixo. Então, tem que tirar da cabeça que necessariamente é caro, você tem razão. Exatamente. Mas muitas vezes isso vai acontecer. Entendi. Inevitável. Mas por conta desse processo mesmo que dependendo da peça, ela vai sofrer durante esse tempo. Diferente de você ter uma cadeira comum, muito simples, que você, numa indústria que vende 500 unidades, 1000 unidades no mês, você tem um custo de produção mais baixo. Aí você tem um desenho assinado, que não tem ainda um volume tão grande, vende 100 unidades, você tem um ferramental diferente. Então, tem uma cadeia ali envolvida que faz parte desse, né? Legal, acho interessante você explicar como isso funciona desse lado, do lado da fabricação, do lado do designer que desenha, para justamente não virar um padrão. Essa coisa de, se é design, é caro. Então, eu nem vou pensar em colocar uma obra de design na minha casa, porque vai custar uma fortuna. E isso está sendo democratizado de uma forma muito bacana, que a gente está vendo por aí. E isso é legal. E a gente entra num tema que são os objetos do cotidiano. Você acha, então, de acordo com o que a gente está falando, que objetos comuns do nosso cotidiano podem ser um item de design no nosso dia a dia? Você acha que dependendo do desenho, da ideia, do conceito que for colocado naquele item, você acredita que possa se transformar num patamar de design aquilo? Quando você fala em objeto cotidiano, seria um objeto de equação, um utensílio menor? Por exemplo, isso. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Tudo faz parte da maneira como você transmite a sua mensagem, né? Legal. Às vezes tem uma xícara com um formato diferente, que tem uma tecnologia diferente embutida, que passa uma sensação diferente, não sei. É uma fruteira, como a gente já fez aqui, que vai ainda lançar uma fruteira jangada, que se acopla pedaços de madeira e cria é interativo. Então, sim, com certeza. Objetos do cotidiano todos eles que tenham um apelo maior ao desenho, ao design, seguramente eles estão na frente. Tudo, na verdade, que tem uma identificação, que ela é muito mais forte. Por que você faz? Eu faço isso não porque eu quero vender, porque isso está dentro de mim. Eu transporto essa a minha mentalidade e a minha história para aquela peça. E seguramente é isso que faz você, que massa, eu me identifico com essa genuinidade, né? Acho que é essa palavra, genuinidade. Sim. Mas, fica mais próximo de quem compra, né? De quem gosta. Sim. Começa a ter mais uma certa... Cria uma intimidade com a peça, né? Exato. Eu gosto da peça por inúmeros motivos, mas o principal deles é essa intimidade que eu tenho com esse objeto, com isso dentro da minha casa. E aí entra coisas que eu quero falar com você, pinceladas rápidas sobre obras que você acaba colocando no Instagram e tudo mais. Perfeito. Por exemplo, uma mesa de xadrez. Sim. É algo que, teoricamente, é um clássico, é aquele padrão clássico do xadrez que vem desde
desde Sim, sempre. Eu nem foi sei a jeito, data né? que tem xadrez, mas aí vocês vêm com um design super agressivo, mas ao mesmo tempo leve daquela peça. Como que funciona esse conceito de vocês da agressividade na peça, mas respeitando com certeza a história, o peso histórico que aquilo tem dentro do conceito? É difícil até de tentar explicar, porque é uma coisa que é meio da natureza, da nossa natureza, né? A gente faz isso porque isso faz parte Cara, da as gente. faixas pretas e brancas saindo do banco, já virando a mesa, já vira o ali, tabuleiro. muita coisa vem de brincadeira, né? Assim, nós somos enxadristas, eu e Felipe, a gente joga xadrez há muito tempo. Olha. E quando saiu aquele, o Gambito da Rainha no Netflix, Isso, eu vi que tem uma... uma... Tipo, cara, por que a gente não desenha uma mesa de xadrez, um negócio diferente? E mais uma vez a gente fez uma brincadeira, que é Gambito, a gente fez Cambito, uma mesa bem fininha, uns cambitos, né? Uma mesa bem fina, mas para ter um nível acima, a gente redesenhou também as pecinhas. Então eu tenho até aqui. Isso. As peças. Cara, eu fiquei apaixonado por essa mesa de xadrez, é uma coisa maravilhosa. O movimento de cada uma das peças está desenhado aqui em cima, então ela é muito minimalista e ao mesmo tempo extremamente funcional, né? Exato. Por exemplo, o que eu notei no design quando você colocou no Instagram, eu notei que mesmo uma pessoa que não é familiarizada com o xadrez, através do design, por isso que eu tô falando isso, através do conceito do design, pode aprender a jogar só visualizando a mesa. Porque o gabarito tá lá, né? Exato. Eu mostrei algumas peças aí, tem mais algumas aqui. Por exemplo, Rainha. Olha aí. A torre. Meu, é muito mais muito fácil. Legal. Muito legal. Os tamanhos são diferentes também, então você tem a hierarquia continua definida, né? Sensacional. E aí eu queria que você falasse esse background. Né? A gente fez a versão mesa, ali a gente está considerando uma versão seriada, então, que ela tem uma complexidade construtiva maior, mas a gente está desenhando e finalizando o desenho de um tabuleiro mesmo, um pouco mais sofisticado, também mais que um toque minimalista, para que quem não pode ter uma mesa em casa, tem um apartamento menor, compra um tabuleiro bacana, também todo sofisticado, com as peças. Então as peças são as mesmas, claro, e você tem um tabuleiro menor, móvel, já que você não vai ter a mesa. Que legal, porque é exato, e isso conecta com o que a gente estava falando antes, que o design se adapta ao seu ambiente, né? Você não precisa ter um espaço imenso, por exemplo, isso que você falou, não tem um espaço imenso para ter o conjunto Cambito, tem só o tabuleiro. Que você pode apoiar em cima de uma mesa qualquer, tudo, e o design vai estar lá. Mas isso serve para qualquer coisa, para qualquer uma das peças. A tendência nossa é que a gente desconstrua, a estrutura seja modular, muitas peças, algumas não, pela complexidade da indústria mesmo, a gente não tem como particionar, mas a gente está com a tentativa de, primeiro, dualidade de funções ou multifunções. Algumas mesas que a gente tem de jogos são mesas também de jantar ou de reunião. Isso já facilita muita coisa. São todas desmontáveis, você vai por partes. Sofás, todos modulares, a grande maioria modular. Para evitar que a gente tenha um apartamento que saia alguma peça, ou que não consiga para o elevador, ou que não caiba, porque a sofá só vai vir com 3 metros. Não, vem com 1 metro também, porque são módulos 2 metros, como poltrona, o que você achar que é necessário. Então, muito legal. Isso também serve para uma peça como essa, né? E aí, isso está dentro do design, também, né? E sim, exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. Que querendo ou não, você pensando nesse conceito da peça, você consegue fazer com que ela entre em qualquer lugar, entre em qualquer elevador, que você tenha a certeza de que vai chegar aonde está sendo pensado em chegar. Muito bacana. E aí, indo para uma outra peça que eu também gosto muito de vocês, que eu queria que você falasse um pouco, da onde que veio a ideia de pegar uma bola murcha e transformar numa poltrona? As duas primeiras peças que a gente fez, a Duna e a Basquete. Né? Isso. A Basquete, a gente estava brincando no início com as formas orgânicas. Isso é verdade mesmo, desenhando algumas formas orgânicas para ver se criava uma poltrona que tivesse um ar mais ousado, algumas formas mais livres. Quando a gente começou a desenhar umas linhas mesmo geométricas, brincando do sketch para o 3D,
A gente enxergou na hora uma bola murcha. Foi uma coisa meio... Não foi, eu vi uma bola murcha e foi, nasceu disso, sabe? A gente começou a desenhar um conceito meio orgânico e casou com essa brincadeira de uma bola murcha. A gente nomeou ela de basquete. Então, foi muito bem sucedido nisso, ganhamos prêmios com ela. Eu acho muito legal esse design. Eu acho o conceito por trás da peça muito legal. Por isso que como eu falei, você falar sobre de onde vem esses conceitos é legal, porque às vezes tem aluno que fala o seguinte, eu não consigo, eu não conseguiria ser designer, eu não sou designer porque eu não sou criativo. O que você acha sobre isso? Não, acho que não existe isso. Acho, todo mundo tem que desbloquear um pouco, ousar mesmo, sabe? Uhum. Dar a cara a tapa, tentar criar, seja lá o que for, e compartilhar essa ideia. Nem tudo que a gente fez deu certo. Muita coisa não saiu do papel. Tem muita coisa que morreu no protótipo, porque não funcionou. Tem coisa que a gente não conseguiu fazer porque não tinha tecnologia para fazer o que a gente queria. Hoje a gente tem mais assertividade porque a gente já sabe que aquela coisa não vai funcionar. Então, já explora mais um caminho certeiro. Mas eu não acho que todo mundo tem como explorar a criatividade. Eu acho que vai mais, o limitador é mais a sua cabeça. É você achar que... Tudo que você acha que não consegue, você não vai conseguir nunca. Você parte do princípio que você não vai conseguir, então... Infelizmente, eu não sou diferente de ninguém. Sinceramente. E processo criativo? Você acha que tem dia que é mais fácil criar? Tem dia que não é fácil criar? E como que você se instiga a essa criação? Dá uma dica aí pra galera. Mas, tem dias que é mais fácil. Sinceramente, tem dias que você tá com mais soco. Todo mundo tem um dia que tá bem, tem um dia que tá mais ou menos, não dormiu tanto. Agora que eu tô com um filho de 4 meses, não dormi quase nada, né? Então, você não tá 100% sempre. Mas quando você cria uma certa rotina, quando você lê, explora, sei lá, assiste documentário, filme, consegue até respirar, o input seu é grande, é mais fácil você dar do output, né? É mais fácil você desenhar. Sim. Então, assim, tem dias que eu tô mais inspirado, eu diria, e às vezes para eu estar mais inspirado, eu preciso que o meu ambiente esteja mais organizado. Quando tá muito caótico, tem gente que funciona ao contrário, né? Tá no caos é que funciona. Para mim, não. Eu tenho que estar as coisas mais organizadas, cada coisa no seu lugar. Eu sou um pouco... tenho essa tendência a querer as coisas meio organizadas, e isso, quando eu tô assim, um dia que eu tô sentindo que vai fluir mais, aí às vezes eu entro num flow mesmo, passo 3 horas, 4 horas desenhando e criando, e explorando e vai. Mas não é sempre. Então, não necessariamente você tem um insight da peça meio pronta na sua cabeça, e aí você vai pro papel, começa a desenhar ela. Às vezes você simplesmente senta, sai desenhando um monte de forma, aquilo vai tomando ideia e você vai fluindo. Tem os dois lados. Tem peças, por exemplo, que vem na cabeça assim, cara, isso daria um negócio assim. Eu acho que eu vou colocar isso no papel. Isso aconteceu com o apito. Uma caixa de som que a gente tem, um apito, até tem um aqui. Vou mostrar pra você, peraí, só um minuto. Claro. É uma caixa de som Bluetooth. Cara, muito legal isso aí. Que tem uma parte até solta aqui, ó. Tem aqui sem a tampa, tem uma caixa, um sistema de som. Como é dentro. Tá sem a tampa aqui, né? E ele saiu da cabeça. Pô, isso aqui dava um apito grande, um som. Daqui foi pro papel, 3D, do 3D pro isopor e já saiu a peça, entendeu? Caramba! Esse foi um insight praticamente pronto que você teve e veio. Nosso, né? Porque ninguém sabe quem fez o quê. Sim. Coisa interessante. Isso é interessante você falar. Nasce uma coisa dele e eu dou uma mexida, nasce uma coisa de mim e ele mexe. Então, nosso interesse é que a marca seja sempre maior. Então, estou falando de desenhos aqui sempre com o chapéu mula preta. Perfeito. Tem coisa que ele fez mais, tem coisa que eu fiz mais. A harmonia é muito grande nesse sentido. Quando eu tive a oportunidade, o prazer de falar com ele, no Arquicoff também, ele falou na biblioteca dele ali, aí ele mostrou um pouco dos livros. Eu falei, haja referência aí atrás desses livros, hein? Muita. Nossa Senhora! Haja referência. Eu acho muito legal
esse guarda-chuva que vocês têm na Mula Preta, eu acho muito legal você falar isso para o pessoal, para os alunos, que quando você vai para esse meio do design, seja quem for que esteja envolvido embaixo desse guarda-chuva, é conceito da peça. Não é um, não é outro, não foi fulano, exatamente. Tem muitas vezes, cara, que até a equipe que nos ajuda no desenvolvimento de protótipos, eles dão um pitaco e a gente dá liberdade. O fato de eu e Felipe, a gente é muito aberto, brincalhão, a gente chega bagunçando mesmo, sabe? Não é fechado. Então os caras se sentem à vontade, pô, isso aqui dá certo assim. Cara, vamos fazer então, vamos testar. Passa 2, 3 dias testando o protótipo lá. Legal. Então... Isso é muito interessante você falar, porque, por exemplo, você falou, as pessoas têm a tendência também, hoje que a marca já é conhecida, Mula Preta já é consolidada no meio do design, vai ser cada vez mais de acordo com essa concepção que vocês têm e tudo mais. Só que você comentou que tem coisa que não sai do papel, tem coisa que dá errado, tem coisa... Fala mais um pouco disso para o pessoal entender que não é só porque tem profissionais já consolidados envolvidos e uma marca consolidada que não é tudo que você desenha que dá certo. E como que você, como profissional, lida com uma certa frustração que possa existir quando você tenta fazer um design e não dá certo? Como que é esse desânimo? Como que você mexe com isso? Cara, no início, muita coisa que a gente tentou fazer não funcionou. Uhum. A basquete estava nesse caminho. Voltou no basquete. Nesse caso específico, coube a nós tentar extrapolar um pouco os limites da indústria e também de prototipagem, para poder ter essa peça que a gente queria muito. Mas muitas não vale a pena explorar tanto, às vezes o custo é muito alto. Então, a gente fica um pouco frustrado realmente. No início a gente ficou um pouco mais, mas com o passar de um tempo, a gente vê que se você continua quanto mais você usa, mais você tem a criatividade, né? Você tem que continuar usando, não deu certo essa, mas vamos tentar isso. Então vamos tentar com um material diferente. Vamos guardar essa ideia aqui para ver se daqui a 2, 3 anos essa indústria que a gente quer como parceira tenha o maquinário correto para fazer essa peça. Às vezes a gente tem eu e ele, a gente coleciona uns moleskines, cadernos, esses com desenho de 10 anos já que a gente vem desenhando. Então, às vezes a gente revisita algumas coisas que não deram certo. Porra, isso Olha, aqui que legal. Agora dá. A gente tem um parceiro para fazer fibra com uma característica diferente. Ou concreto, por exemplo. A gente desenhou umas peças com um concreto que um concreto tradicional que a gente tem aqui não funciona. Mas um concreto ductal, que vende na Itália, que é altamente estruturado, funciona. Então, tem uma outra propriedade para aquilo. Exato. Ele tem uma resistência do material muito maior, então assume essa forma. Tudo isso, eu acho que a gente não pode parar, como tudo na vida, é levar porrada e continuar. Resiliência. Então, resiliência, exatamente. Resiliência. O design não também deu certo, tem resiliência. Cara, a gente nasceu como mula em Natal. Natal não tem expertise. Natal, no Nordeste, tem expertise nenhuma de imobiliário. Não tem indústria. Tem uma ou outra pulverizada em uma região muito grande. A concentração está aqui, no Sudeste e no Sul das fábricas. Então, se a gente não usar a cabeça e tiver essa resiliência, que a nossa estratégia no início foi, vamos elevar o conceito da marca ao máximo com um desenho, com um protótipo, nem que seja protótipo tridimensional, que às vezes o 3D aceita tudo, né? Não tem gravidade. Sim, não tem nada. Mas a gente passa uma mensagem. Então pode não dar certo ao vivo, mas deu certo como desenho. Exato. E a gente passa uma mensagem. Então vai explorando os caminhos. Eu sempre digo, resiliência, cara. Continua, não se frustre, mas não deixe de fazer. Continue, vá no outro, tente outra vez, vá de novo. E isso é muito importante você falar, porque também existem grandes escritórios de arquitetura, no fim, o Big DK é um deles, por exemplo. Sim, exato, ele tem, obviamente, muitas obras feitas pelo mundo, mas muitas das obras dele que está no site é obra conceitual. Que ganhou concurso e tudo, que agora não é possível fazer, seja por conta das pessoas que não aceitam muito bem o design ainda. Tem muita coisa envolvida. Questões estruturais, exatamente. Tem muita coisa, exatamente. E você acha que o design, a aceitação do design pro público final que você desenha, você já imagina esse público final? Ou você acha que
pode correr o risco do design dar certo, a peça dar certo, tá lá na sua frente, show, mas não ter aceitação das pessoas com relação a ele. Fala, pô, não acho que isso seria coerente para mim, só que isso numa escala muito maior, entendeu? Normalmente, eu particularmente, eu não penso muito nisso. Eu não penso porque eu acho que é tão, como eu já falei, é tão genuína a vontade de fazer, que a gente, o próprio prazer de ter aquela peça pronta, para mim é o mais importante, sabia? Legal, perfeito. Quando eu vejo uma peça pronta, eu vibro com aquilo ali e às vezes o que contagia é essa energia. Sim. E o fato de ter já, no nosso caso, a gente já tem um certo nome de marca associado a essa irreverência, a essa coisa mais, né, de personalidade forte, acaba se criando uma identificação com novos desenhos que às vezes são diferentes um do outro, mas que tem essa história por trás. Então, eu não penso muito não, eu vou fazer um desenho para aquele público, aquela persona. Não necessariamente é verdade isso para mim, né? Legal. Mas Felipe também acho que compartilha do mesmo pensamento. Sim, o que eu acho bacana no pensamento, tanto quando eu falei com ele, como eu tô falando com você, porque eu vou deixar na descrição o papo com ele também. Legal. E aí as pessoas vão poder fazer um link de como vocês pensam num conceito geral. Perfeito. Dentro do Mula. E aí, o que eu acho bacana é que eu quero entrar nesse assunto, inclusive, para falar o que isso impacta na vida de vocês e como impactou no design do Mula. Essa essência que vocês têm do Nordeste dentro de vocês, dentro do coração de vocês, como que isso ferve aí dentro, que ferve tanto, na minha opinião, como eu vendo de fora, eu acho que ferve tanto que virou Mula Preta, né? Eu acho que é isso, basicamente. É interessante porque ela, no caso da Mula Preta, ela foge um pouco do artesanato, daquela coisa tradicional que é conhecido no Nordeste. Exatamente. Mas é muito... tem uma pegada sofisticada que muitos no Nordeste adoram isso, como nós. Então, a gente viaja muito, tem um ar mais globalizado nesse sentido, por esse motivo. Mas existe uma raiz muito forte do Nordeste, que é essa irreverência, que é um povo caloroso, aberto. E isso a gente deixa muito claro como personalidade mesmo. Então, Mula Preta, ela nasceu para ser contrastante, um nome muito forte, uma homenagem a Luiz Gonzaga, a hora da grande. Música. Grande. Apesar dele não ser norte rio-grandense, mas ele é uma figura muito importante no background cultura todo, nordestina, na cultura brasileira, na verdade, porque ele é um personagem muito famoso. Então a gente, por ser fã dele, criou esse nome, mas é um nome que ao mesmo tempo contrasta. Você vai numa lista ali, Mula Preta, esses caras são meio doidos, né? Que colocaram um nome muito irreverente. O que é que eles estão fazendo? Aí eles marcam esse nome. E já começa aí essa brincadeira que você fala. Isso. A gente fala muito sobre isso porque isso é verdade. Sim. Às vezes o cara diz, é André do Mula Preta. Porra, do Mula Preta. No instante o cara associa. Sim. Na hora. Isso é muito legal de ver. E eu acho que o grande foco da marca de vocês é essa essência que vocês têm. Eu como Augusto aqui, como Guto, eu dou parabéns, porque é uma coisa que ferve tanto que fica nítido a felicidade que tem em cada peça, com essa essência que vocês têm da raiz e tudo mais. Eu acho isso muito importante, eu acho que é fundamental, na minha opinião, de novo, eu acho que é um dos pontos fundamentais que deu certo, que dá certo. Que bacana, é bom ouvir isso de você. É porque as coisas acontecem, por isso que eu quero entrar nesse assunto, que, de novo, tem muito estudante de segundo, terceiro semestre que acham que as coisas, é uma peça que deu certo e foi na onda da fama, e foi na onda do que deu certo e coisa e tal. E não, é difícil o dia a dia, o conceito do dia a dia, porque o tempo passa. E vocês como designers, eu queria que você falasse disso, vocês como os designers, vocês não podem ver o tempo passar. Vocês têm que estar, talvez até na frente do tempo por conta desses conceitos. Fala um pouco disso, do tempo com relação ao design. Até vou fazer um paralelo aqui e falar um pouco em 2012 que a gente montou a Mula Preta. Era um negócio paralelo, meio dele, e a gente viu que tomou fôlego. A gente iniciou em 2012 pensando muito no conceito, colocou para premiação fora, ficou muito mais conhecido fora. Só em 2016 que a gente fez uma exposição aqui no Brasil, e a gente ficou conhecido aqui.
Mas para você ter uma ideia, a gente sabe que uma vez que a gente desenha alguma coisa agora, daqui a 1 ou 2 anos é que talvez essa peça saia. Talvez. Às vezes não, a gente precisa... hoje a gente tem que atualizar esses lançamentos, né? Então, às vezes 6 meses a gente tem que criar uma peça. Então, saiba que agora, nesse momento, tem peças pro próximo ano que a gente já desenhou. E coisas que a gente já startou a prototipagem. Porque, primeiro que a gente não para, né? Não para porque faz parte... Não é um trabalho, faz parte da minha natureza. Eu gosto disso, sempre gostei, desenhei ele também. Então, a gente faz porque precisa exacerbar essa criatividade nossa que está no papel. Living the dream, né? É a melhor coisa do mundo. É isso, perfeito. É muito bom. Melhor mas não ache que não tem obrigações o tempo todo. Exatamente. Você vai criar um business, qual o seu interesse com a marca, né? É isso. A gente evoluiu, saiu do desenho licenciado para as indústrias, para varejo, montou a loja. A loja nos abriu o leque para várias outras coisas. A marca está ficando com uma prospecção maior no Brasil. A gente teve que se preocupar com outros detalhes do negócio que a gente não se preocupava antes, né? Uma vez que a gente só desenhava e a personalidade da peça e nosso do estúdio falava por si só, agora a gente tem que existe uma experiência de loja, de marca. Então, quando você for visitar, quando as coisas melhorarem, se for visitar a loja, você vai ver que lá os materiais que a gente usou na loja, eles falam um pouco da nossa identidade. A iluminação, a cenografia. A gente desenhou um aroma para lá, com couro, um aroma com couro, com um pouco de... Você teleporta a pessoa para aquele ambiente, né? Você chega, tem uma playlist lá que fala um pouco da nossa característica. Legal. Você recebe uma água de coco especial com a logomarca da Mula. Tem um bolinho de macaxeira, um bolo então, que beleza. Isso tudo faz parte do universo que a gente quer. E quem sobrevive, somente agora, nesse período de pandemia, e depois disso, é quem vende experiência, quem vende a história, quem vende a personalidade real. Legal. Né? Então, isso que você falou da loja é interessante, que eu estava de papo com o Felipe, paralelo também. Vou até dar um spoiler aqui. Eu tô fazendo uma matéria sobre o projeto da loja de vocês. Show, cara. Então, que é o projeto dele. Então, exatamente, sobre a matéria. Então tem lá, eu tô pedindo o contato do próprio fotógrafo que fez aquelas fotos maravilhosas. O Léo Finotti. Exato. Então eu tô criando a matéria. Vai ser uma matéria bem legal. Que quando sair no ArcSearch eu passo o link para todo mundo vai ver, eu passo para você. Porque é exatamente isso. Eu achei interessante que a loja é um design do Mula. E é isso que eu achei que é legal, entendeu? Não é uma loja para vender um design do Mula. A loja é um dos designs. Faz parte do nosso universo. Exatamente. Paisagismo, tudo isso, materiais, uma vez. E aí aconteceu um movimento interessante que a gente não estava esperando. Algumas lojas que vendiam peças pontuais nossas no Brasil, eu não sei dizer o número certo, mas algumas dezenas de lojas no Brasil vendem peças pontuais ou às vezes mais peças novas. Mas sempre com um link da indústria, né? A indústria tem um leque de designers, às vezes tem mais, às vezes tem menos. A gente trabalha com menos indústria para ficar mais próximo o relacionamento. Só um parênteses nisso, você acha que é importante isso que você falou? Esse relacionamento mais próximo com a indústria que você escolhe? Eu não vejo como positivo a pulverização do desenho em 15, 20 fábricas. Não vejo, muito pelo contrário. Isso é negativo e você não consegue, se você tem interesse também comercial, você tem 3 lojas numa cidade, uma vende uma peça sua, outra vende outra peça de outra fábrica, aí quem quer trabalhar a marca não consegue, fica um canibalismo. Legal. Não funciona. Show. E o movimento que aconteceu, interessante, foi que os lojistas passaram a visitar o nosso showroom. Eu conhecer esse universo, mesmo sem visitar, através de fotos. E estão nos procurando. A gente quer vender Mula Preta. Não sei se é a indústria A, B ou C. Eu quero vender o conceito da Mula Preta aqui dentro. Nem que eu tenha que colocar uma parte da sua cenografia aqui. Eu reservo 100 metros quadrados para você. A gente tá ouvindo de tudo, cara. Isso está acontecendo de um mês legal, para cá. Então a gente está costurando uma operação para tentar entender se vale a pena entrar num B2B, né? Business to business, agora ou não. Então a gente vai ver isso que você falou é interessante, porque eu estava em outros papos de Arquicoff também, eu estava falando exatamente disso, da assinatura. E na minha opinião, como profissional, eu acho que o mais difícil de acontecer é você, por exemplo,
tem uma obra da Tarsila do Amaral. Você olha a obra, mesmo que você não saiba qual é a obra, você fala, isso é Tarsila. Você tem uma obra do Picasso, você fala, pô, isso é Picasso. E assim vai indo. Então eu acho que vocês estão chegando no momento, se já não chegaram no momento do mercado, que mesmo sem saber, você olha o design e fala, isso é Mula. Tem cara de Mula Preta, né? Exato, entendeu? É legal isso, viu? A gente não sabe se isso está acontecendo, mas isso é o desejo de todo mundo, né? Opa! Porque a identidade fica muito própria na peça, aí rapidamente ela... E é interessante que a gente vai indo para essa parte final do papo, que é a parte que é a compilação. Para isso acontecer, a galera entender que é a compilação de tudo isso que a gente falou até agora, num amarrado que chega nisso. Não é só uma peça de sorte. Exatamente. Porque quanto maior o business, maior é o problema. Tem um monte de pepino para você resolver. Exatamente. E aí, para a gente ir fechando, André, queria que você falasse um pouco para os alunos, uma dica, deixa um recado aí para a galera que quer ser, que está estudando, que pensa em ser designer, que não é por medo, que é aquilo que você falou, ou que por um erro perde a vontade, e o outro que está fervendo lá. Fala. Cara, eu acho que todo mundo que der alguma forma... meu filho tá falando aqui. Você ouvir no áudio é isso. Todo mundo que tem uma vontade de fazer alguma coisa deveria explorar isso. O pior é a frustração de você não ter tentado. Então, se você está estudando e tem esse interesse em explorar o mundo do design, desenhe uma peça. Faça qualquer coisa. Hoje é muito fácil de você ver um conceito tridimensional, de acertar até por software, ergonomia. Então, não vejo por que não tentar. Sabendo que nunca vai ser fácil em nenhuma profissão, em nada na vida. E o que tem que ser prazeroso não é almejar se, eu quero ser conhecido como os irmãos Campana. Eu quero ser igual a Mark Nilsson, ou, sei lá, arquiteto, Niemeyer. Meu amigo, a trajetória tem que ser prazerosa. Não importa se você vai ser tal, tudo que você está fazendo tem que ser prazeroso para você. Vai vir um monte de coisa, vai vir família, vai vir... tudo. Se aquilo não faz bem, continue. Por isso que eu não acho que não deve ficar sem explorar um caminho. A maior ingenuidade é achar que não tem capacidade. Explore, vai que você gosta disso, ou vai que você tem aptidão, ou vai que você não tem, você pode aprender. Hoje em dia a gente vive num mundo de tech muito aberto, né? A tecnologia ajuda muita gente a ter acesso a essas informações. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito especial ouvir de você, um dos Mula Preta, falando. Feliz. Muito bom. Muito, muito bom, obrigado, cara, pelo espaço aí, pra gente conversar. É um prazer. Tamo junto. Quando tiver tudo aberto, quero que você visite a loja e depois reverbere essa experiência para ver se é isso mesmo. Eu tô falando a verdade, eu só tô mentindo aqui. Com certeza. Galera, André Gurgel, obrigado aí pela participação, cara. Valeu, show cara. De bola. Prazer. Muito bom o papo. E vamos ter outros, hein? Vamos ter outros com outras temáticas. Vamos explorar mais esse leque de criatividade aí. Beleza? Valeu. Obrigadão. Obrigado, valeu. Valeu. Tchau, Um tchau. abraço. Até mais, tchau.